Olá, amigos da engenharia. Este é o AEJ Conecta, o seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. No vídeo de hoje, vamos falar sobre legislação urbanística. Já ouviu falar no Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257 de 2001, que estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências? Você sabe a diferença entre plano diretor, lei de uso e ocupação do solo e código de obras? Qual a função urbanística de cada uma delas? Para debater esse assunto, estão hoje aqui conosco o arquiteto e urbanista Marco Antônio Bedin, formado pela PUC de Campinas, servidor público da Prefeitura de Jundiaí há 30 anos e atual secretário municipal de Planejamento e Meio Ambiente. Daniel Mota, especialista em cidades criativas pela Fundação Getúlio Vargas e doutor em urbanismo pela Unicamp, atual presidente do Conselho Municipal de Política Territorial, o CMPT. Doutor Claudemir Blatalini, advogado, especialista em direito ambiental, promotor de justiça inativo na área de meio ambiente e urbanismo, presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB, subseção de Jundiaí, e está vice-presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CONDEMA. E Adilson Bueno, engenheiro civil, formado pela Faculdade Politécnica de Jundiaí, atual Faculdade Anhanguera, tem especialização em gestão de projetos. Está como primeiro tesoureiro aqui da Associação dos Engenheiros de Jundiaí e também presidente do Conselho Municipal de Obras e Edificações, o CEMOI. Todos os cargos descritos acima e conselhos do município de Jundiaí. É um prazer recebê-los aqui no EJ Conecta e faço uma primeira pergunta a ambos. Para vocês, qual a diferença entre essas três leis? Plano diretor, lei de uso e ocupação do solo e código de obras. Inicialmente, passo a palavra para o Bedin. Plano diretor, lei de ocupação, lei de uso e ocupação do solo e código de obras são legislações distintas, na minha opinião, né? Plano diretor, onde você organiza os programas, os atendimentos, as legislações que interferem no município. A lei de uso e ocupação do solo, ela vai tratar sobre o ordenamento do território, né, o seu zoneamento, suas classificações viárias, os usos permitidos, as atividades permitidas. E o Código de Obras, ele já, pelo próprio nome, ele já diz, é a legislação que vai falar sobre as edificações, sobre as construções dentro do município, né? Então, essas três legislações, elas precisam estar articuladas. Muito se falou, olha, o plano diretor ele tem que estar separado da lei de uso e ocupação do solo. Nós já tivemos isso no passado, Perfeito. Leis distintas, e o que a gente viu, né? Até 2016, né? Exatamente. O que a gente viu, o plano diretor ele ficava como segundo plano, porque todo mundo utilizava a lei de uso e ocupação do solo, né? A lei de zoneamento, tudo. Então, né, depois de 2016, a ideia foi justamente integrar aí numa legislação única, para ficar de uma forma mais prática para você utilizar ela. Basicamente é isso para você. Quer dizer, então, no seu ver, você não vê a necessidade de estar em legislação distinta. Plano diretor e lei de ocupação do solo, mas código de obras deveria estar numa legislação distinta? Como que... Então, eu entendo que aí o plano diretor e a lei de ocupação do solo teria que estar junto, dentro de uma legislação única, né? São a legislação que você faz o ordenamento do território. A discussão sobre o território, os usos, os zoneamentos, esse tipo de coisa. Já o Código de Obras, ele é já específico para a parte de construção, né? Você vai estar dando critérios para que você possa construir, que você possa edificar dentro do município. É como se fosse um detalhamento, digamos, do plano diretor e da lei de uso e ocupação do solo. Elas se complementam.
se complementam, mas aí eu não vejo elas todas juntas num documento único. Eu acho que ele pode ficar muito grande. Perfeito. Valdemir, como que você enxerga isso daí? É difícil falar depois do Bedin, né? Porque devo concordar com praticamente tudo que ele apresentou. Olhando pelo aspecto legal, o plano diretor ele é um instrumento básico de desenvolvimento da política urbana e dos usos urbanos, né? Segundo a Constituição Federal. Estar ou não em uma mesma lei, o plano diretor com a lei de uso e ocupação do solo, é uma questão que depende do gosto, vamos dizer assim, de cada cidade. Mas eu entendo que deveria sim estar numa mesma lei, né? Porque não dá para falar de política de desenvolvimento urbano, né, de uso do território, sem a gente entender quais são as regras que valem dentro dessa política e qual o enquadramento que a cidade quer dar para uma determinada área, uma área residencial, uma área industrial ou uma área mista. Então, acompanhando realmente a evolução dos planos diretores ao longo dos anos, a gente percebe realmente que o plano diretor ficava uma lei principiológica, enquanto a lei de usurpação do solo é aquela que valia na prática, né? Em relação ao Código de Obras, eu entendo perfeitamente que ele não deva estar na mesma legislação. Eu acho que ele deve estar direcionado à fase final, que é definir o uso, definir o que pode e o que não pode. O Código de Obras tem que fazer cumprir aquela licença, aquele alvará, aquela normativa para fins de que a obra se enquadre dentro daquilo que de fato foi aprovado, ou não. Se a obra é irregular, se ela não tem aprovação, deve haver as penalidades, deve haver a fiscalização. Eu acho que o Código de Obras é muito mais um código de fiscalização daquilo que o plano diretor, incluindo a lei de usurpação do solo, disse que pode ou que não pode. Eu acho que seja prático. Mas, sem adiantar muito e encerrar a temática, eu diria que o mais importante de tudo, estando ou não um instrumento único ou um instrumento separado, é que haja uma harmonia, né, uma complementação, como o Bedin falou, e usando um dos sistemas interpretativos do direito, essa interpretação das coisas ela deve ser num modelo sistemático, né, onde as regras se integram, né, e se complementam. Porque, às vezes, você pega um artigo isoladamente da lei e dá uma impressão, não, é isso e acabou. Tá, mas e se um outro normativo, se um outro capítulo, se no contexto geral do plano diretor, a gente puder, talvez, fazer uma outra interpretação? Isso não significa que a gente vai encontrar espaços na lei para burlar a própria lei, mas que ela seja integrada, que ela seja complementar uma da outra e que a gente possa interpretá-la numa visão sistêmica, de um único instrumento que quer o ordenamento do território, que quer a fiscalização das atividades, que quer que as pessoas cumpram as normas de acordo com o maior interesse do município, de acordo com o bem comum, né? E só para finalizar a minha fala nesse momento, esses instrumentos eles devem ser claros, porque a lei não é só para o engenheiro, não é só para o advogado, Perfeito. A lei é para a população em geral. E quando essa lei em si já possui contradições e dispositivos contraditórios, a gente gera uma situação que se fala muito hoje de insegurança jurídica. E é importante que as pessoas saibam as regras, que essas regras sejam claras para toda a população. É claro que o engenheiro, é claro que o jurista vai ter um nível de interpretação diferenciado mais técnico, mas é importante que essas regras sejam claras. Daniel? Eu acho que a gente precisa ter muita clareza do propósito dessas três legislações, né, desses três instrumentos. O objetivo delas, né? O plano diretor, de uma certa forma, ele estabelece um projeto de cidade, quase que uma carta de intenções daquilo que a gente quer para aquela cidade. Então, a gente vai colocar todos os programas, os objetivos, né, inclusive as normas construtivas em outros instrumentos que vão estar dentro desse grande guarda-chuva que é o plano diretor.
Então, ele vai ter que ter instrumentos de acompanhamento, de índices de medição, né, de como a gente está desenvolvendo esse projeto de cidade que a gente desenhou no plano diretor. O Código de Obras, a Lei de Uso e Ocupação, vai dizer como a gente vai realizar esse projeto de cidade. Né? Então, como a gente vai ocupar esse território. Né? Ele está de acordo com esses projetos todos, essas ideias todas que a gente teve na hora de elaboração do plano diretor? Então, ele tem que estar adequado para isso. E o Código de Obras é a ação executiva disso. Né? Eu acho que mais do que uma forma só de fiscalização do território, é exatamente como o manual de instruções para operar, né, esse projeto dentro desse território. Por isso, eles têm que estar numa legislação só. Eles têm que estar integrados em uma legislação só. Porque senão... Os três? Os três. Porque senão a gente não tentar o Código de Obras dentro do plano diretor, a gente não consegue realizar os objetivos propostos no plano diretor. Se ele estiver isolado, a gente vai estar fazendo obras desconectadas dessa ideia que a gente tem de cidade, que a gente criou de cidade. A gente tenta criar isso de uma forma mais coletiva possível, mais participativa possível. Né? E a gente vai ter vários entendimentos do que é coletividade, do que é participação, quem pode, quem não pode, quem participa, quem quer, quem não quer. Isso tudo são vários modelos que a gente tem de elaborar isso. Mas a gente tem uma visão coletiva de cidade organizada no plano diretor. Se a gente não coloca o Código de Obras e a Lei de Uso e Ocupação dentro do plano diretor, ele vira uma carta, o plano diretor vira um instrumento acessório, né, um ideal, que nunca está atrelado à realidade. Né? A realidade se dá através do Código de Obras. Né? E por isso que ele tem que estar dentro do plano diretor. Porque senão a gente também fica lidando só com construções únicas, né, isoladas, como se elas não fizessem parte dessa teia toda, dessa rede toda, que é o território, que está amarrado no plano diretor. Então, eu acredito que ele tem que estar dentro de um instrumento só. Adilson? Eu entendo. Ficou mais difícil ainda para eu falar agora, né? Mas vamos lá. Eu entendo que o plano diretor e o uso e ocupação do solo são legislações, a princípio, faz algum sentido ficar junto, porque é um planejamento da cidade, né? O que você quer para o futuro, o ordenamento. E o Código de Obras é mais pontual. Você vai fazer o licenciamento, projeto, né, o licenciamento daquilo que está escrito no plano diretor. É mais individualizado. Então, vai fazer ali a construção, o projeto, o licenciamento, a execução e também a manutenção daquela edificação, que muita gente acaba esquecendo, né, dessa etapa da vida útil da edificação. No caso de reforma, por exemplo, as pessoas não fazem o processo de reforma na prefeitura. Começa a reforma e pronto, né? E é muito difícil redigir as legislações. A gente vê muito conflito. Uma vez me perguntaram, por exemplo, qual que é o prazo de validade do alvará de execução. Tem uma legislação que fala que está no Código de Obras. Só que hoje ela está no plano diretor. Então não menciona. Então ficou conflitante. E isso gera uma confusão para os profissionais. Imagina para quem, como o Batalini falou, a legislação tem que ser escrita para todos. E se o profissional tem dificuldade de entender, imagina quem é leigo, quem não está no dia a dia. Né? E dos motivos que eu comecei a participar do Código de Obras, do plano diretor, foi exatamente isso, porque a gente sempre fala, né? Alguém tem que fazer, alguém tem que tentar melhorar. Então, isso é o que me motivou, né? Participar aí é surpresa, porque não é fácil redigir um artigo, tentar revisar alguma coisa. E a gente vê alguns projetos de lei que vem da Câmara para a gente fazer um parecer, e tem algumas coisas que realmente faz bastante sentido, soma bastante aí na redação da legislação, e tem alguns que não faz sentido. É até complicado. E aí a gente tem que fazer o parecer se manifestando baseado na legislação, né?
Mas é importante aí cada vez mais pessoas estarem envolvidas nessa discussão para poder avançar, né? Ok. Eu eu tô aqui como mediador, mas eu vou arriscar da minha opinião também, né? Que eu já tive na presidência do Condema, já tive na presidência do CNPT, no Código de Obras é que eu não tive oportunidade. E ao longo aí da minha primeira experiência em discutir legislação foi quando estava se discutindo ali a que deu origem a 415, 416 e 417, né, que foi essas legislações, elas foram aprovadas em 29 ou 30 de dezembro de 2004, então nós passamos todo o ano de 2004 discutindo o território de gestão da Serra do Japi, plano diretor e lei de ocupação do solo. O que eu acho que eu gostaria de apimentar essa discussão é a gente trazer assim de que uma lei para ser aprovada, ela envolve o legislativo também. E aí é que fica a minha preocupação quando o Daniel fala que poderia estar juntos, né? Eu entendo que as três devem estar separadas justamente por isso. Quando se trata, principalmente em plano diretor e lei de ocupação do solo, se você trouxer no plano diretor o macrozoneamento e na lei de ocupação do solo o zoneamento dentro desse macrozoneamento, estando ela em legislações distintas, fica mais difícil de você fazer, vamos dizer assim, alterações pontuais, como a gente via muito isso daí na década de 90, era uma praxe, a resetorização de matrículas. A gente perdeu esse vício, pelo menos aqui em Jundiaí. Eu entendo que a distinção das leis ajudou a que isso aconteça. E aí eu percebo que agora que estão juntas, esse vício começou a voltar. Tá? Então eu gostaria de insistir nessa segunda rodada aí, um detalhamento um bocadinho maior aí, insistir na pergunta, é necessário, no seu ponto de vista, elas deveriam estar juntas ou separadas? Bedim, pegando esse ponto de vista aí que envolve também o legislativo, né? Que, vamos ser claros, eles têm, vamos dizer assim, competência concorrente, né, doutor Claudemir? Tem concorrência concorrente, a legislação permite, mas eu entendo que o planejamento urbano ele tem que vir do executivo, não do legislativo. Como o Daniel falou mesmo, todo o processo de discussão ele tem que ser amplo, né, com a sociedade, com a Câmara de Vereadores, o Executivo, porque todo mundo quer um objetivo final, né? Um objetivo único, né? E então tem sim, né, a preocupação de algumas emendas que possam estar inseridos, que quebrem o raciocínio do plano principal, da estrutura principal. Isso realmente pode acontecer. Mas eu acho que quando existe o diálogo e a participação no processo de discussão, isso fica mais difícil. Se você tem uma discussão do plano diretor, eu tenho uma discussão mais no executivo, quando vai para o legislativo, realmente é essa inserção, tudo porque eles vão ter um entendimento diferente em algumas questões e podem estar alterando o foco principal. Mas quando a gente batalha ali, quando a gente discute que essa é uma discussão conjunta, né, legislativo, executivo e sociedade, eu entendo que esse tipo de situação tende a diminuir, né, ao ideal, né, de todo mundo ter a mesma leitura. Eu sei que é difícil, quase impossível, né, mas que todo mundo tenha a mesma leitura, o mesmo entendimento de que aquilo lá são as regras que vão nortear o futuro da cidade e o presente também, né, o que acontece nela. Quanto à junção do plano diretor com a lei de zoneamento, pelo tempo, eu falei assim, o fato da gente ser mais antiguinho na prefeitura, eu não participei do plano... Mais jovem há mais plano. tempo, segundo... Mais jovem há mais tempo, isso é bom. Eu não participei do de 69, porque eu nasci em 69. E eu não participei do de 81, também por alguns motivos, né? Depois disso, depois já o de 96, eu já estava na prefeitura. E, de alguma forma,
ao longo dessas discussões, eu participei de algum momento, uns mais, outros menos, mas sempre com uma participação. E o que a gente via, assim, quando nós tínhamos o plano diretor em separado da lei de Uso e ocupação de do solo. uso e ocupação do solo, ele ficava lá como uma carta magna, como os carta de ingredientes, intenções. a carta de intenções, como os ingredientes do bolo, mas ele ficava apartado ali. Um pouco desprezado mesmo. Um pouco desprezado, porque aonde acontecia tudo era na lei de uso e ocupação do solo. Perfeito. Tanto os interesses, acontecia tudo ali. E o plano diretor ficava apartado. Então, da iniciativa, a partir de 2016, né, na 8683, 8.3, exatamente. fazer a junção dessas duas ferramentas, né? E eu entendo que, de uma forma geral, aí você acaba tendo um uso melhor aí dessa legislação. Tá, então, no seu ponto de vista, deve ficar como é hoje. Plano diretor e lei de uso e ocupação do solo numa legislação e código de obras apartado numa outra. Não? Sim, eu entendo dessa forma. Ok. Mas, assim, também concordo que as duas leis não podem ser concorrentes. Então, é lógico que existe a dificuldade. Um artigo fala uma coisa, no outro artigo, no plano diretor fala uma coisa, né, na lei de uso e ocupação do solo, e no código de obras pode estar falando outra. Porque a gente tem o princípio básico, assim, que nem todo mundo que trabalha nas discussões de uma lei acaba trabalhando nas discussões da outra. Então, isso tem que ser realmente muito integrado e muito discutido para a gente ter um documento aí que um complemente o outro e não dispute, né? Ok. Valdemir, qual que é o teu... Então, Andresa, essa questão que você colocou é muito importante, né? Realmente a gente vivenciou muito isso, né? Muito. Alteração de zoneamento para atender uma propriedade, Uhum. né? Uma matrícula, como você falou. Na época nós tivemos uma situação de um vereador, houve uma denúncia que ele ressetorizou apenas uma propriedade, né? Isso não é plano diretor, isso não é pensar a cidade como um todo. Perfeito. Nós tivemos um pouco de trabalho naquele caso, mas conseguimos reverter. E aí devo dizer também, Silvio, que com um trabalho aí muito grande do Ministério Público no Estado como um todo, vamos dizer até no Brasil como um todo, percebendo essa situação, aliado a outros problemas que a gente tem, que é loteamento clandestino, por exemplo, e tal, começou-se algumas ações para dizer que o Legislativo não tinha a competência de propor essas alterações na lei de usurpação do solo de forma isolada, né? Então, nós tivemos já há um bom tempo algumas definições que isso é exclusivo do Executivo fazer a proposta de alteração. Por quê? É o Executivo que vai olhar a cidade como um todo, depende dos aspectos técnicos envolvidos, né? Então, isso nós temos algum julgado já, e o que, de certa forma, já vem sendo aplicado em Jundiaí. A gente dificilmente vê leis, pelo menos até onde eu sei, que alteram a lei de usurpação do solo de forma isolada. O plano diretor ele deve ser revisto, no mínimo a cada 10 anos. E essa revisão é boa que aconteça, mas também não pode virar regra, rever a todo momento, a depender dos interesses de um ou de outro setor. Então, eu volto a insistir. E aí eu vou divergir um pouco de você, Silvio, porque se as leis estiverem juntas, eu acho que é mais difícil você mexer isoladamente. Por quê? Aí eu vou dar uma outra questão constitucional. O plano diretor deve envolver a participação da sociedade, né? Você tem várias ferramentas, inclusive previstas no Estatuto da Cidade, que são oficinas, audiências públicas, principalmente. Mas a população não participa. Isso é uma dificuldade. A gente tem dificuldade de compor, até nos conselhos municipais, lá, muitas vagas. A realidade do Condema, nesse momento, por exemplo, a gente não consegue compor todas as vagas da sociedade civil. Isso é verdade, mas a gente não pode desprezar esse instrumento, que é uma ferramenta muito importante, ou seja, discutir com a sociedade se é aquilo realmente que a sociedade quer ou não. E aí, evidentemente, se a sociedade participa mais, a gente tem conseguido, de alguma forma, evoluir nesse sentido, né? Concordo. Porque a população possa participar. E aí amarra, porque eu vou mudar a lei de novo, vou mudar o plano diretor de novo, a lei de usurpação do solo de novo, a sociedade vai começar a se manifestar. Opa, pera um pouquinho. Você está atendendo um interesse específico de alguém, interesse econômico, ou você está vendo o interesse da cidade como um todo? Então, a gente tem sempre que olhar para a cidade como um todo. As revisões devem ser globais, regionais, não
pontuais, não para atender uma outra pessoa. Então, eu acho que ficando junto, inclusive dentro dessa ideia de também, se for o caso, não sou contra, trazer o código de obra junto, melhor ainda. E a gente permite, como eu disse antes, uma interpretação sistemática um pouco mais fácil, né? Como você mencionou, às vezes quem faz o código de obras não tem tanta familiaridade com o plano diretor. E também dizer para todo mundo que essa situação de conflito de normas é algo absolutamente corriqueiro no nosso direito, né? Nós temos a Constituição Federal falando uma coisa. Não por deveria, exemplo, né? Não deveria. Mas, infelizmente, o direito, a ordenação das coisas, que envolve até aspectos técnicos também, de engenharia, de outras áreas, não são assuntos tão objetivos, né? São ciências humanas e, às vezes, há certas contradições. Até porque o Brasil é amplo, a gente pode imaginar que, no universo de municípios que nós temos, cada cidade tem o seu plano diretor. Cada cidade pode criar um mecanismo diferente um do outro, usando mais uma ferramenta, menos outra. Temos o Estatuto da Cidade, que dá um direcionamento aí para todo mundo, mas nós temos, e talvez fosse o caso de, no futuro, a gente ter uma legislação federal mais rica do que o Estatuto da Cidade, talvez com diretrizes mais próximas para todo mundo, pelo menos técnicas, né, de denominações, que todo mundo pudesse entender o que lembra aqui do plano diretor, via local, via coletora. Eu achava tão interessante essa classificação viária para definir as coisas. Aí agora mudaram, aí é de acesso ao lote, de circulação. E aí confunde a cabeça de todo mundo. Por que nós não podemos ter, no âmbito nacional, uma legislação que defina minimamente quais as técnicas que nós devemos usar? Claro, com uma certa liberdade do município se organizar, que isso está também previsto na Constituição, mas é difícil você sair de Jundiaí e ir para Jequié, na Bahia, e ver que a regra lá é totalmente diferente, porque não tem um padrão. Então, eu acho que, estando junto, Silvio, a gente protege um pouco mais, de alterações pontuais, de ajuda à interpretação. Eu admito até que o código de obras pode estar fora, mas se estivesse junto, talvez até fosse melhor. Ok. Daniel, depois da provocação que eu fiz aí, eu gostaria de ouvir tua... Então eu te devolvo uma provocação de bate-pronto. Assim, se a gente for pensar nesse processo de construção do plano diretor da cidade desde a década de 60, eu acho que a gente teve um momento de pioneirismo lá atrás, né, nessa década de 60, de pensar esse crescimento da cidade, essa urbanização, como que a gente vai fazer, para onde a gente Antes da vai. capital, né? Antes Nosso plano diretor anterior era de São Paulo. Então é um pioneirismo da cidade, assim, das pessoas que estavam, né, pensando o futuro da cidade, que não dá para deixar passar batido. Perfeito. Né? Depois, acho que a gente teve um processo, a partir da década de 90, de melhoria técnica, assim, de aplicação das técnicas do planejamento na cidade. Então, acho que o planejamento passou a ser uma coisa muito do especialista, e aí por isso que ele foi caminhando para essa coisa cada vez mais apartada do plano diretor, mais focada no código de obras, e a gente vai chegar no limite de ter alteração de matrícula. Porque agora eu domino essa legislação aqui, eu entendo o que eu preciso movimentar aqui, e eu controlo isso, né, meio que títere, assim, né? Eu consigo controlar esse território, essa taxa de ocupação do território aqui. A partir de 2012, eu acho que a gente entra num processo de amadurecimento e de inteligência coletiva, né, de entender, não, calma. Né? O técnico ele tem que ser um tradutor do que está acontecendo, das vontades da sociedade e da possibilidade de execução desse projeto. Né? Então, a gente desmontar essa visão ultra-tecnicista da cidade demorou pelo menos 3 anos de elaboração do plano de 2016. Porque era uma visão muito técnica, muito apartada da sociedade, muito fechada, né, na cabeça dos engenheiros, dos arquitetos, das pessoas que estavam aplicando a construção da cidade, para a gente entender uma visão mais coletiva da cidade. Isso demorou 3 anos, né, de muita discussão. E acho que a partir de 2016, a gente entra nesse momento agora de testar essa maturidade, né? Porque as investidas continuam acontecendo, porque é uma prática que teve 20 anos, né? De alteração da legislação pontual, de favorecer A ou B, de tentar, né, puxar a sardinha para minha brasa e tal. E eu acho que a gente está passando por uma prova de conceito agora, né? De que o quanto que a cidade é aberta mesmo, o quanto que o nosso pensamento de projeto de cidade ele é coletivo de verdade.
Então, acho que a gente está passando por esse momento agora de estabelecer esses novos patamares, né? E acho que tem muitos avanços ainda, mesmo dentro da legislação que a gente já tem. Da aplicação dos recursos, dos instrumentos, né, do Estatuto da Cidade, de como que a gente faz para entender a função social da propriedade, né, que está acima da propriedade privada, né? Como que a gente classifica isso, como que a gente entende isso, qual é o papel do poder público na interface com o mercado, porque ele é um agente de mercado na hora que ele começa a definir aonde as coisas vão acontecer na cidade. Ele não é neutro nessa situação. Quando você fala poder público, você fala executivo, legislativo ou ambos? Ambos. E eles não são população. Isso que a gente precisa separar isso, né? Tem o mercado, tem o poder público e tem a população. E essas coisas estão se relacionando o tempo inteiro, né? O poder público ele não é neutro, ele não é isento dessa relação. Porque a hora que ele fala, eu vou atuar nessa região e não naquela, ele está favorecendo essa região e não aquela, né? Isso pode ser de uma maneira idônea, legítima, né? Ou não. E faz parte do jogo também. A gente aqui tem que ter essa maturidade que a gente está construindo de entender aonde que a gente está atendendo o direito público, né? A necessidade pública, e onde que a gente está favorecendo interesses particulares, que podem ser legítimos também. Ah, perto da minha casa não tem uma escola. Precisa ter uma escola perto da minha casa, né? Então, é digno, é direito dessa população que o poder público construa e encontre os instrumentos para construir e manter uma escola funcionando num lugar onde não tem e que é um interesse particular ali, que pode se tornar público, né? E aí eu acho que essas alterações pontuais pararam a partir de 2012, muito por causa da atuação do Ministério Público, né, que exigiu quase que a reformulação do plano diretor, porque do jeito que estava, não dava, né? E aí agora acho que a gente está começando a ver então esse teste de conceito que a gente está tendo agora. De maturidade. De ver quanto que a gente consegue segurar, né, esses hábitos antigos a voltarem, que são terríveis, né? O planejamento da cidade, o pensamento coletivo da cidade, eles são terríveis. Manter as leis integradas, eu acho que é fundamental para a gente conseguir cumprir esse objetivo que a gente está pensando. Pensar a cidade por objetivos macros, republicanos, sociais, é um avanço gigantesco, né? Porque não é mais o interesse da gestão atual, não é mais o interesse da comunidade que o vereador representa, não é mais o interesse da construtora, do mercado, né? A gente vai ter que pensar no interesse do comum, de todo mundo, né? Se a gente não tem essas leis amarradas, isso não consegue acontecer. E aí eu sei que você advoga ou argumenta, né, de que, não, a cidade dinâmica, né, Perfeito. Os tempos vão mudando, os ventos vão soprando e a legislação está parada e a gente não consegue acompanhar, né, pela legislação, as novas tecnologias, as novas formas de pensar a cidade, as dinâmicas que vão acontecendo no território, né? Mas, se a gente for olhar a cidade que a gente está implementando agora, que a gente está construindo agora, ela é de no máximo 2012. A gente vai começar a discutir no Fórum de Avaliação do Plano Diretor a legislação de 2024, 2019 no máximo, né? E a gente está efetivamente construindo, a cidade vai de 2012. Concordo com você. Né? Então tem um descompasso aí que a gente precisa lidar com ele. Eu acho que a gente lida com ele pondo um ponto de basta, principalmente no direito de protocolo. Né? A cidade que a gente está projetando, ela tem que estar muito alinhada no dia a dia. Não dá para a gente ficar... Esse é um outro tema importante. Importantíssimo. Porque não dá para a gente ficar com o projeto guardado na gaveta, esperando o melhor momento de acontecer. O melhor momento de acontecer agora. Se não fecha a conta para você, sinto muito, pense em outro projeto. Porque a gente precisa cumprir esses objetivos dessa cidade que a gente está planejando no plano diretor. Né? E agora a gente vai ter que começar a pensar em outras coisas, né? E isso vai estar dentro do plano. Mudanças energéticas, mudanças climáticas, adequação do tempo, né, da cidade, das novas dinâmicas de trabalho, né? Isso tudo vai ter que estar dentro do plano diretor e o Código de Obras vai ter que acompanhar. Não adianta a gente achar que, não, a gente vai mudando o Código de Obras rapidinho e o plano diretor não... Não, as coisas têm que estar integradas, elas têm que estar juntas para funcionar. E eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar é um ponto de basta do passado. Assim, né? A gente tem que começar a viver no presente, construir a cidade do presente. Acho que o plano diretor pensa muito a cidade do futuro, né? O Código de Obras mais ou menos tenta alinhar a cidade do presente e a gente precisa parar de construir a cidade do passado. Né? Tirar o projeto da gaveta, mágico, né? Pensado, sei lá, por quem, como, onde, para quê, né? E tá lá expandindo a cidade, né? Desadensando a cidade, né? Completamente contrário aos ideais que a gente tem atualmente na hora de fazer o planejamento.
Bedim, a hora que o Daniel falou direito de protocolo, eu vi que você se mexeu na cadeira. Você acha que é um ponto É um de ponto. inflexão? É um ponto importante, né? Porque, como o Daniel falou mesmo, né? Nós temos que pensar a cidade de uma forma diferente, né? Do que foi pensado no passado. No passado existia todo tipo de pensamento, do progresso, dos investimentos, dos empreendimentos que estavam vindo para cá. Hoje, se a gente não tiver soluções baseadas na natureza, nós temos Serra do Japi, nós temos área de manancial, e nós estamos no meio disso, com investimentos, com empreendimentos vindo para cá. Então, assim, quando a gente fala direito de protocolo, de processo de 10, 20 anos atrás, você quebra a espinha dorsal do plano diretor. Não existe plano diretor, né? Pelos princípios que nós estamos discutindo e entendemos que seria o ideal para a cidade, né? Na situação atual, o que se entende que é o ideal para a cidade e tudo. Então, direito de protocolo é uma questão bem complicada e dá um podcast só desse assunto. Com certeza. Porque imagina só uma cidade de 20 anos atrás, né? Os projetos de uma cidade de 20 anos atrás estavam pensados, no máximo, para uma cidade de 350 mil habitantes. Hoje a gente tem quase 500 mil. De onde a gente vai tirar recurso hídrico, elétrico? Né? De onde a gente vai tirar comida para essas pessoas todas? De onde a gente vai tirar casa para essas pessoas todas? A gente vai continuar expandindo essa cidade cada vez mais com a ideia que a gente tinha na década de 90, que não dava mais para ficar aqui no centro. Não, a gente precisa ter uma área de expansão. Será que isso ainda faz sentido? A gente tem infraestrutura para isso? Né? E ficar recuperando esses projetos, né, por uma questão, sei lá qual, várias, né, difusas, interessa ainda para a cidade? Ainda mais agora, interessa num momento de discussão de mudanças climáticas, de recursos naturais cada vez mais escassos, de integração, né, de seres humanos e não humanos. A gente precisa repensar a cidade. Não dá para a gente continuar achando que a cidade de 20 anos, porque eu ainda não tive a oportunidade de construir o meu projeto, ela ainda faz sentido. Acho que ela não faz mais. Precisa repensar essa cidade. Silvio, posso fazer mais Claro. um adendo aí, aquilo, tentar justificar a importância dessas normas estarem mais próximas e mais atreladas possível? É a realidade das leis de anistia de construções irregulares, né? Quando a gente deixa o Código de Obras, às vezes, separado, fica aquela impressão e aquela tradição também equivocada, no meu modo de ver, que traz muito prejuízo para a cidade, de tempos em tempos ter uma lei de anistia. Então, eles trabalham em separado. Eu costumo dizer que seria como dizer o seguinte: nós não temos leis em Jundiaí. Faz o que quiser e depois vai vir uma lei de anistia dizendo que aquilo que você fez, mesmo estando contrário às normas, agora é possível. É claro que há alguma situação ou outra que é necessário um ajuste, uma flexibilização, mas que seja igual, então, para todo mundo. Que se vai flexibilizar porque eu construí regularmente, eu tenho que flexibilizar para a cidade como um todo. Isonomia. E essa isonomia. Essa questão é muito típica, não só de Jundiaí, mas de outros municípios, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso não é planejamento, isso não é política de expansão urbana, com os cuidados do bem público, coletivo, da vontade da cidade como um todo, da questão da democracia participativa. Quer dizer, a gente envolveu toda a sociedade para ter aquelas regras daquela forma. Aí, de tempos em tempos, vem alguém dizendo: olha, vamos fazer uma anistia por causa daquilo. Inclusive, nós tivemos uma discussão há alguns anos atrás em que o pessoal fala assim: a gente vai atender a classe pobre e tal. Mas a regularização de construção até 250 metros quadrados. Espera um pouquinho. Tem uma coisa que não bate. Não Que é pobre é esse? Que pobre é esse, né? Então, nesse ser pobre contexto, assim eu também também. sou pobre, estou bem pobre, né? Então, a gente tem que ver o interesse social, o interesse econômico, né? Para poder flexibilizar em algumas circunstâncias. Essa rotina de mudar plano diretor, essa rotina de mudar as obras, né? Permitir a regularização de obras é muito perigosa para o município. Nós temos que ter regras claras e que elas sejam cumpridas. Não é com aquele rigor extremo, absoluto, mas as coisas precisam valer para todo mundo de forma harmônica. A gente está com um projeto que veio da Câmara, inclusive, lá no Conselho, a gente emitiu parecer já sobre ele, que é de anistia para imóveis públicos. Então, tem uma série teoricamente, tem uma série de imóveis públicos que estão irregulares e tem um projeto de lei de anistia para esses imóveis para eles passarem a serem regularizados. A gente entrou numa discussão de que o próprio poder público Não dá o exemplo. tem imóvel irregular, né? E a gente chegou à conclusão que pode ser que tenha construção irregular mesmo, né? Que foi feita de maneira irregular, mas pode ser que muitas vezes é um prédio antigo que não tem condição de tirar o AVCB.
e ele precisa de algum tipo de regularização para ele poder ter os usos necessários para eles, né? Então, acho que tem ajustes que podem ser Entre o feitos. 8 e o 80. Dá para a gente, né, achar um meio do caminho aí. O que não dá é para a gente continuar achando que as coisas estão isoladas, né, que elas estão separadas, e que, não, mexendo nessa engrenagenzinha aqui, não vai acontecer nada com o resto. Não, a gente vai mexer aqui só na área de recarga, só um pouquinho, aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, que não prejudica todo o resto. Não, essas coisas elas estão muito integradas. E a gente tem que ter clareza dessas coisas. Então, assim, anistia é ruim de qualquer jeito? A princípio, sim. Mas podem ter casos que ela é necessária. Que ela é necessária, né? E aí, não é a sacanagem, não é tirar proveito, mas é isso, né? Às vezes, não tem como, porque a minha casa foi construída, o prédio foi construído na década de 60, e não tinha exigência do corredor, da rampa, da acessibilidade, né? E aí eu não consigo tirar a documentação mínima para o prédio continuar funcionando como ele precisa, né? Poxa, tem como a gente fazer alguma coisa nesse sentido? Talvez sim, a gente está mudando conceito, estrutura legislativa, alguma coisa. Não, a gente está adequando para uma realidade que está. Porque qual é a outra alternativa? Vai demolir o prédio para construir agora um novo, né? Acho que isso é inviável. Eu concordo, Daniel, com o que você está falando. O grande problema é o seguinte, eu tenho um recuo de 4 metros. Aí o cara vai lá e faz com 2, esperando uma anistia. Isso, aí não. Então, aí você inviabiliza no futuro uma ampliação até do sistema viário, porque você permitiu que as pessoas ali desrespeitassem aquele recuo. Ou ele vale para todo mundo, ou ele não vale. Nesse exemplo, enfim, é claro que há situações, mas a gente tem que pôr um basta, né? Falar, olha, vamos pôr um basta, daqui para frente vamos fazer a coisa bonitinha e vamos investir em habitação de interesse social, que a gente até fez um evento esses dias, né? Tipo, ninguém é contra isso. A gente tem que investir nessa social, mas não criar regra que a todo tempo fica aquela impressão de que vai vir depois uma norma para favorecer aquele que descumpriu deliberadamente a legislação. E muito nesse sentido, eu acho que o que a gente está falando de que o plano tem que ser de fácil entendimento para todo mundo, as pessoas entenderem e participarem. Cada participação acho que também faz parte do entendimento das pessoas de qual é a cidade que a gente está construindo, qual é esse projeto de cidade que está dentro do plano diretor que a gente está construindo. Então, por que tem o recuo ou não? E por que você pode botar garagem na sua casa ou não? Por que você pode cobrir o seu quintal ou não? Por que você pode impermeabilizar o solo do seu lugar ou não? Da população em relação a tudo. Porque enquanto está na lei da selva, todo mundo tomando vantagem, né? Então, o meu primeiro, é isso. A gente vai jogando com o que dá, né? E o exemplo que você está dando, por exemplo, tem que ter uma permeabilidade lá mínima para evitar enchente, para favorecer a recarga de lençol freático, para diminuir o volume de chuva, para ter água na torneira para todo mundo. Aí o cara vai lá, depois impermeabiliza o terreno, depois que ele tem o habite na mão. Mais interessante, em vez, principalmente em lotes pequenos, hoje a gente vê o pessoal fazendo errado porque é engessado a legislação, né? Então, quando a legislação fala, você pode, desde que faça alguma coisa diferente, seria mais interessante. Então, substituir a área permeável, que é uma área grande que o cara vai lá e impermeabiliza depois, pela caixa de fundo permeável. Isso o cara não vai, deixou ali, não tem problema. E ela é até mais eficiente, muitas vezes, sim, do que a área permeável. E a alternativa, então, né? Por que não prever no plano diretor o que foi feito na lei de anistia? Então, muitas vezes a lei de anistia vem forçado, faz essa previsão já no plano diretor. A cobertura do recuo frontal, por exemplo. A gente vê muitos exemplos ali de ruas largas, calçada larga, e com recuo frontal coberto para garagem. Qual que é o problema disso? Eu não vejo problema nenhum. Para lotes pequenos, por exemplo. Aí, se não pode, plano diretor não permite, o cara vai lá e faz de qualquer jeito. Aí acontece isso. Quando vier uma lei de anistia, o cara vai lá e regulariza. O que não pode, é o cara que eu já vi também, fazer um prédio de 3 andares no alinhamento frontal. Realmente, aí não dá. Mas você fazer uma garagem, cobrir a garagem no recuo, mas depois tem um alargamento. Condiciona como é feito no plano direto, na legislação, se for preciso alargar a rua, o poder público não é da área construída, só do lote. Certo? Entendeu? Então, não vejo muito sentido ficar engessando, aí a pessoa vai fazer regular. Então, a gente tem que prever ali uma forma de que a pessoa faça de forma regular.
que se ela se proibir de fazer regularmente, ela vai fazer regular. O assunto é vibrante, né? Vibrante. E a gente põe até ainda uma questão, já que você entrou na questão da cobertura da garagem no recuo frontal. A gente está cada vez mais pensando a questão de acessibilidade dentro do município, pensando na cidade para o idoso, para o deficiente físico, A tudo. população toda envelhecendo E cada um vez dos mais. fatos, realmente, não haveria problema de você fazer o recuo todo coberto se o cara não rampasse a calçada dele. Se ele respeitasse a acessibilidade, se respeitasse os rebaixamentos necessários, tudo tal. E aí o que acontece quando ele faz toda a frente na garagem, ele sobe, faz toda a frente rebaixada. Então, assim, são coisas que a gente Mas precisa a gente construir. vê casa, muitas vezes tem rua em declive, onde o terreno ele é um pouco mais acima, mas a gente vê também, que eu vejo muito, pode pegar aqui na 9 de julho, na 14 de dezembro, na Avenida Jundiaí, são avenidas planas, calçadas largas, e as calçadas tem muito lugar que tem a rampa. Aí, digamos Entendeu? que seria um Então- refinamento profissional Então- que a gente ia discutir. Então, não é É só... papo pra uma outra. Então, a pessoa tem que resolver, tem que ficar claro, quando a pessoa vai construir, já acertar a cota da garagem. Eu acho Na assim, construção, aí eu acho que falta um pouco de, como você falou, de experiência profissional de quem vai construir. Acertar a cota de entrada da garagem no projeto de construção. E a calçada, o bom seria a prefeitura falar, a gente vai fazer a calçada aqui, você não pode mexer nela. eu acho que tem uma questão conceitual ainda anterior à parte executiva, que realmente a gente precisa, né, pensar nas competências de cada um, que é as pessoas entenderem. A gente pensa o plano diretor, né, então os técnicos se juntam, participação social, não sei o que lá. A gente pensa, por exemplo, não, a gente tem que investir O na melhor dos mundos. mobilidade ativa, incentivo no transporte público para diminuir o trânsito, do jeito que está não dá, poluição, blá, 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 blá. E aí, uma das formas de fazer isso é, poxa, a sua garagem ela tem que ser limitada, porque a gente não quer incentivo ao carro, a gente quer incentivo a outros tipos de modal, né? Se a gente não consegue transmitir isso de uma forma clara e não ter um pacto social de que nós vamos favorecer outros modais que não o automóvel, a pessoa vai se sentir o tempo inteiro sacaneada. Pô, então, todo mundo tem garagem e eu não. Na minha vez de fazer a minha casa, agora que eu realizei o sonho da casa própria, eu posso nem pôr a minha garagem aqui. Estão me sacaneando. E ele vai lá e faz mesmo. Porque a gente não consegue comunicar para as pessoas esses conceitos técnicos todos de uma forma que ele entenda. Não, calma, tem outros jeitos de você se locomover na cidade. Está promovendo outras formas de você vivenciar a cidade. A impermeabilização do solo é a mesma coisa. Por mais que a gente elabore alternativas, materiais diferentes, formas diferentes de fazer projeto e tal, se ele não entender que a água precisa entrar no solo, né, e que isso vai melhorar a vida de todo mundo, ele vai ficar reclamando que a DAE diminui a pressão da água dele, que está faltando, que a água chega não sei como, que não sei o que lá, a conta d'água, não sei... Porque, mas você impermeabilizou tudo. Não tem como a gente produzir água se está tudo impermeabilizado. Né? E aí, falando de mudanças climáticas, então, né, a árvore faz sujeira. Né? Não, a gente precisa ter árvore na cidade. Né? A diferença de temperatura, de bem-estar, de comodidade, de qualidade de vida que a gente tem numa cidade que está integrada ao meio ambiente, que não está apartada, né, por técnicas construtivas mirabolantes, é muito melhor. Então, acho que a gente precisa conseguir fazer com que essas legislações todas, por mais técnicas que sejam, como o Código de Obras, sejam mais... tenham esses conceitos todos mais pactuados pela cidade. Não é questão de racionalidade, não, a gente explica para todo mundo direitinho, e daí as pessoas... Não. É um pacto mesmo. As pessoas têm que ter noção deste pacto. E são escolhas que a gente vai fazer. A gente vai crescer até uma cidade de 1 milhão de habitantes? É uma escolha que a gente vai fazer. Não, a gente vai ter que segurar a cidade em 500 mil. Como que a gente vai fazer isso? Não, a gente vai expandir ainda o vetor oeste até, sei lá, até chegar no mar, né? Vamos até o Pacífico a gente vai, né? É um preço que a gente vai pagar para fazer essa escolha. Não, a gente vai adensar o centro e a gente vai botar um outro preço que a gente vai pagar. São escolhas que a gente tem que fazer que tem que ser pactuadas. Inclusive, essas soluções técnicas, elas têm que ser pactuadas. Elas não podem ser só meramente técnicas, né? Dos especialistas. As pessoas têm que pactuar de que não. O meu jardim vai ficar mais bonito se ele ficar não impermeabilizado, se eu não botar laje nele, né? Se eu não fizer a garagem em cima. E essas coisas todas a gente tem que achar formas de criar esses pactos com a sociedade.
Ok? Bom, o assunto é bastante quente, vamos, acho que daria para a gente fazer, mas vamos tentar motivar essa discussão. O EJ Conecta agradece a presença de vocês pelos conhecimentos aí que ajudaram a trazer para a gente. Muito obrigado. As manifestações, opiniões, informações ou declarações apresentadas neste conteúdo são de inteira responsabilidade dos entrevistados, não implicando concordância, endosso ou corresponsabilidade da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, AEJ, ou de sua diretoria, sob qualquer forma.